Boa tarde a todos, meu nome é Antônio Andrade, sou militar do quadro Taifeiro da Aeronáutica e gostaria de falar um pouco sobre o quadro Taifeiro. Bom, como é de conhecimento de todos, tivemos uma live agora no dia 26 com o senador Major Olímpio e o senador Isalci, com todas as lideranças, né, dos graduados prejudicados pela Lei 13.954 de 2019. Bom, o quadro Taifeiro da Aeronáutica, ele teve a sua criação em 1941, juntamente com a criação do Ministério da Aeronáutica. O quadro Taifeiro, em 1961, que era estruturado anteriormente por T2, T1 e TM, teve uma lei que garantiu o acesso até a graduação do suboficial. Essa lei de 1961 teve, até os dias de hoje, várias legislações, várias regulamentações, inclusive chegamos a ficar quase que 10 anos com o quadro extinto, né? E não se conseguiu chegar a uma legislação que desse o fiel cumprimento à Lei 3953 de 61, que era estruturar o quadro taifeiro de T2 até suboficial. O que aconteceu lá na Marinha, né, já em 1961. Aconteceu, foi estruturada e nós não temos notícia nenhuma de que nenhum militar do quadro taifeiro da Marinha precisou entrar na justiça para obter os benefícios da Lei 3953 de 61. Agora, em 2009, foi editada uma lei, a Lei 12.158 de 2009, juntamente com o decreto 7.188 de 2010, que reestruturou o quadro taifeiro da forma que a Lei 3953, lá de 61, já determinava que fosse assim. Então, essa inclusive vem no seu primeiro artigo, no artigo 1º, que realmente ele é uma lei que pega todos os militares posterior à Lei 3953/61 e anterior a 1992. Então, vocês verem que é uma lei que, na verdade, ela está vindo regulamentar a Lei 3953/61. Então, o que aconteceu? Essa lei, anteriormente, as leis e as legislações que vinham, nenhuma delas tratou do pessoal da reserva do quadro taifeiro. A 12.000, juntamente com o decreto, tratou das duas situações, tanto da inatividade quanto na ativa. Porém, essa lei e o decreto, principalmente o decreto no seu artigo 5º, inciso de 1 a 5, ele deixou bem claro quais seriam os requisitos para que esses militares do quadro taifeiro chegassem até a graduação de suboficial. Nesses incisos estão ali anos de permanência que o militar do quadro taifeiro teria que ter para alcançar a graduação, as graduações superiores, de 3S até a suboficial. Exemplificando, o suboficial, para o militar do quadro taifeiro chegar a suboficial, teria que contar 21 anos de permanência no quadro taifeiro. Então, o que aconteceu? Todos os militares, os que estavam na ativa e os que estavam na inatividade, com 21 anos, foram promovidos a suboficial, com uma situação específica pessoal da ativa. Quem era da ativa, a legislação previa que o militar da ativa teria que aguardar, né, o seu pedido de reserva, ou seja, ele só poderia pedir quando completasse no mínimo 30 anos de serviço, para que ele entrasse com pedido para inatividade e assim sentir os efeitos da Lei 12.158. Isso causou uma grande debandada de militares do quadro taifeiro, porque, lógico, se você tem mais 2, 3 anos para ficar, o militar, e à frente, como os salários nunca foram aqueles adequados, né, os militares recorreram ao pedido de reserva para ingressar e ter a promoção a suboficial. Então, o que aconteceu? Nesse sentido,
houve uma falha, né? Eu digo falha, uma interpretação que causou um prejuízo enorme para o quadro taifeiro hoje, que lá em 2009, 2010, quando foi implantado o soldo superficial, as promoções, os militares não deram muita importância. Por quê? Era o adicional de habilitação que deveria ter ido para o adicional de 20%, que é o de aperfeiçoamento, que corresponde ao CAIS. Como a lei 12.000 foi bem clara, que ela instituiu um interstício de 21 anos para que chegasse a sub, ela supre a necessidade do CAIS e os promove. Porém, a administração não integralizou o percentual de 20%. Então, o que acontece hoje com a Lei 13.954? Ela não dá a possibilidade do militar do quadro taifeiro ter direito à majoração do adicional de aperfeiçoamento, que vai sair de 20% agora em julho, final de julho, né, para o recebimento em agosto, até 45% em 2023, em função da não integralização desse percentual. Então, isso nos prejudica enormemente de forma financeira. O quadro taifeiro vai ficar praticamente sem ter um benefício pela Lei 13.954. E o outro detalhe foi exatamente a criação da disponibilidade. O que aconteceu com a criação da disponibilidade? Como o militar do quadro taifeiro recebe o seu adicional de tempo de serviço baseado no soldo de sub, normal, né? Ele, por exemplo, os que estavam na ativa, ficaram 15, 20 anos, 21, 22 anos no máximo aí de tempo de serviço. Mas só que a lei que criou, o artigo que cria a gratificação de disponibilidade, ela diz que o militar terá essa gratificação baseada no soldo que ele tinha na reserva. Que ele tinha na ativa, antes de pedir para ir para a reserva. Então, o que aconteceu? Ora, todos o quadro de suboficial e sargento das Forças Armadas, todos eles eram suboficiais. Então, não tem problema nenhum. Só que como a lei do quadro taifeiro, ela colocou como pré-requisito que você tivesse 21 anos de serviço, então ela vai buscar você lá retroage o tempo para te buscar. E lá você era militar da ativa. Só que não consideraram isso e a gente, então, o militar do QTA não recebe os 32%. Ou seja, vai ficar com adicional de tempo de serviço, uns com 10, 12, 13, né? E aí, dependendo, o cara, o militar que foi a primeiro sargento tem um percentual de 20%, né? Então, até entrou a disponibilidade porque o tempo de serviço dele fixado é menor. Então, são essas as considerações que eu gostaria de ter colocado lá na live e não consegui por falta de tempo, né? Porque eram muitas pessoas, muitos colegas, e o tempo não era suficiente para todos. Então, o que fica meu apelo aqui? Fica o meu apelo ao ministro da Defesa, né? Que esse problema do adicional, o ministro da Defesa ele pode chegar e ligar para o ministro, com o comandante da aeronáutica e mandar implantar. É uma questão de interpretação, né? Isso é fácil. O adicional de disponibilidade pode-se fazer uma correção num dos artigos lá o inciso, o parágrafo lá da disponibilidade, dizendo que salvo o pessoal do QTA, tendo em vista ter sido promovido a suboficial com 21 anos na graduação, tendo isso como seu requisito principal. Pronto, seria isso aí. Então, eu gostaria também de agradecer ao nosso senador Isalci, ao senador Major Olímpio,
E agora, mais recentemente, aí, o deputado Vitor Hugo, né, Major Vitor Hugo, que também está abrindo as portas aí para essa conversação e fazendo parte desse meio aí de tentar resolver de forma administrativa, que seria o ideal, porque abrange para todos de uma forma rápida, né? E sem que isso leve uma questão aos tribunais, que já estão assoberbados, né, de ações, que com certeza não seria para a gente uma coisa que nós gostaríamos de fazer. E a gente está fazendo esse apelo, está aí nessa luta e pedindo a todos que tenham uma compreensão nesse sentido, porque nós já temos muito tempo de luta, nós ficamos até a Lei 12.158, nós ficamos 49 anos lutando, agora nós temos mais 10 anos e agora seria praticamente aí, quase 60 anos lutando por um direito que acho que já está mais do que na hora de resolver e acabar com essa situação de desigualdade. Todos são suboficiais, todos são sargentos. O sargento, ele é sargento aqui, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. Não tem que ter diferença. E é isso aí que eu apelo aqui e deixo o meu agradecimento a todos. Um forte abraço e muito obrigado a todos pela atenção.